Campo de concentração de Birkenau, 1944-1945. Ao chegar no campo de concentração, os judeus tomaram uma ducha de água gelada na câmara de gás. Depois do banho, tiveram as cabeças raspadas e seguiram para a sala de identificação. Cada prisioneiro era tatuado com uma letra, indicando a inicial do nome do campo de concentração, e um número, indicando o número do prisioneiro. Janek recebeu a identificação B387. B significa Birkenau e 387 o seu número de prisioneiro. Janek participou do bar mitzvah de um menino do seu barracão. Aconteceu uma fuga de prisioneiros, mas não tiveram sucesso. Logo foram pegos e fuzilados. Os nazistas também mataram outros prisioneiros que eram do mesmo grupo dos fugitivos, para que ninguém mais tentasse escapar. Campo de concentração de Auschwitz, 1945. Janek mentiu sobre sua idade, sua saúde e sua profissão para não ser morto. Disse que tinha 18 anos, boa saúde e era pedreiro. Janek fez amizade com Fred, um garoto de seu barracão. Descobriram que era no mesmo bairro e viraram amigos inseparáveis, até que um dia Fred adoeceu e não conseguiu mais trabalhar. Foi levado ao cadafalso e enforcado pelos nazistas. Marcha da Morte, 1945. Os aliados já estavam em guerra na Alemanha. Não havia trens para levar os judeus para Sachsenhausen. Eles tiveram que andar. Recebiam meia baguete para comer ao longo de toda a marcha. Não recebiam água, mas como estava nevando, os judeus chupavam pedaços de neve e gelo para matar a sede. Depois de 9 ou 10 dias de marcha, um garoto que já era quase um Musman já estava para desmaiar, quando Janek decidiu ajudá-lo, sem saber o porquê. Deixou que o garoto apoiasse nele, mesmo sabendo que poderia morrer por isso. Precisou ajudar, se colocou no lugar do garoto e pensou que se fosse ele, gostaria que também alguém tivesse o ajudado. O campo de concentração de Sachsenhausen, 1945. Os judeus novatos sofriam trotes. Janek e outros garotos foram levados para a cantina e obrigados a cantar enquanto tinham que olhar apenas os nazistas comendo em volta de uma mesa farta de comida. Os guardas nazistas organizaram um torneio de boxe, escolheram alguns dos prisioneiros para pugilistas e o resto foi obrigado a assistir. O campo de concentração de Bergen-Belsen, 1945. Após matar 75 judeus considerados mais fracos, o comandante ordenou que outros deveriam descansar por uma semana antes que começassem a trabalhar. A comida servida neste campo de concentração era diferenciada, a sopa era mais grossa e nutritiva e o pão era fresco. Lua Cheia, condenado por assassinar 3 homens antes da guerra, recebeu o posto de capo e escolheu Janek como alvo. Sempre que podia, ou chutava, batia ou surrava. Temendo ser morto por Lua Cheia, Janek participou de uma seleção para ser transferido de campo novamente. O campo de concentração de Buchenwald, 1945. Dentro do campo de concentração existia um zoológico. A ideia do comandante para entreter os guardas e suas famílias. O comandante do campo, Karl Koch, era brutal, mas sua esposa, Ilse Koch, era ainda pior, chamada pelos prisioneiros de bruxa ou besta de Buchenwald. O campo de concentração de Grosshausen, 1945. Sem se dar conta, Janek estava sem o botão de cima de sua camisa suja e esfarrapada. A havia perdido e foi punido com 20 chicotadas.